pessoal, aqui é o Luciano Pires do podcast A Conta Gotas. Antes de começar esse episódio especial, eu vou te pedir algo bem rapidinho. Curta o vídeo, já se inscreva no nosso canal e compartilha com quem também gosta de conteúdo que faz a gente pensar. Isso aqui só continua acontecendo com você junto. Agora sim, solta o episódio. Bora, gente! Hoje recebemos o pastor Sidney Moreira e a pastora Leila Franciele. Casados e à frente da igreja ITPA em São Caetano do Sul, eles têm uma trajetória marcada por fé, ministério e propósito. A pastora Leila também carrega um chamado na música, cantando há muitos anos e impactando vidas através da adoração. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais dos bastidores da vida deles, da caminhada como casal, ministério e tudo que Deus tem feito através dessa linda história. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo ao podcast A Conta Gotas. Estamos aqui mais uma vez com um episódio especial com pessoas queridas que já conheço há alguns anos, que têm vivido um propósito de Deus, que têm caminhado segundo o chamado dele para as vidas deles e têm cumprido um papel lindo através do anúncio, da pregação, do louvor e da vida. Então eu quero convidar vocês a participar conosco e já entre aí, já compartilha, já dê um joinha e já convide as pessoas para ficar conosco nesse podcast A Conta Gotas. Estamos aqui com a pastora Leila e pastor Sidney Moreira, pastora Leila Franciele, não é isso? Isso. Sejam muito bem-vindos, pastor. Que honra, viu? A minha honra é nossa. Que honra, pastor. Opa, quase derrubei a água. Que honra estar vendo vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, vocês são queridos demais, né? Não só da minha família, não só da nossa caminhada, mas eu tenho certeza que hoje vocês representam muita coisa para muita gente. E eu quero que no decorrer da nossa conversa vocês vão falando sobre isso e vocês vão perceber do que nós estamos falando aqui. Pastora Leila e pastor Sidney são amigos queridos que eu conheci há muitos anos atrás, apesar de não parecer ser muito velho. Já faz um tempinho. Faz tempo, né, pastor? Eu acho que o senhor nem tinha essa barba branca ainda. Não tinha mesmo. Nem barba não tinha. Não tinha barba, né, pastor? Você era bem novinho, eu acho que a gente se conheceu, acho que você devia ter uns 20 e poucos anos, né? Vocês eram recém-casados, né? Recém-casados. Sim. 20 para 21, né? Isso. Então, isso tem 30 anos, né? Já passou bastante tempo. Já faz um bocado de Pelo tempo. menos 30. E a pastora tinha quantos anos, pastora, mais ou menos? Quando a gente se casou, eu tinha 17 para 18. Faltava meses Novinho. para completar 18 anos. Naquela época a gente casava muito cedo, né, pastor? Sim. O que era esse negócio de casar Bem cedo? diferente. Eu vejo que tem um pouco do lado religioso, né? Aham. Que a igreja falava muito sobre essa questão de, olha, vamos casar para não se abrasar, para não pecar. E também essa vontade de formar família, né? De Sim. caminhar na vida. Então, E eu acho que também na época a gente não tinha tanto incentivo, até pela parte da igreja mesmo. Não tinha aquele incentivo assim, olha, você precisa estudar, se profissionalizar, se estabelecer, né, profissionalmente, financeiramente para poder formar uma família. Não se pensava muito, não tinha muito esse planejamento para uma vida profissional, pensando na base para estruturar uma Verdade. família. A gente era muito incentivado para ministério, né? Tanto que isso eu percebo que a gente perdeu um pouco hoje, a igreja de hoje perdeu um pouco, né? Essa visão de preparar o jovem para uma vida ministerial, uma dedicação ministerial. Se preparava muito para isso na época e hoje a gente perdeu isso. Mas não tinha essa coisa de visão projetar futura, o né? jovem para o futuro, pensando Verdade. financeiramente, essa estrutura. E a gente tinha até uma questão de trabalhar muito cedo, né? A gente trabalhava, tinha uma alta independência, né, financeira. A gente se sustentava e queria fazer família, né? Queria projetar isso pra frente como família. tudo era muito mais rápido, né? É. E aí, como que foi a história de vocês? Vocês se conheceram como? Na igreja mesmo? Dentro da igreja? Como que é isso? Igreja, Na conta igreja. essa. Nós nos conhecemos meninos ainda. Eu tinha 8 anos de idade, o Sidney tinha 11. Eu me recordo que nós nos conhecemos literalmente numa tarde de visitas que as nossas mães foram participar, uma tarde fazendo oração, né? Era muito comum as mulheres naquele período, né? Muitas mães não trabalhavam fora secularmente, então elas se reuniam para fazer visitas, orar, fazer campanha na casa umas das outras, as irmãs, algumas vizinhas se juntavam, enfim. E as nossas mães, naquela ocasião, se uniram para ir fazer uma visita na casa de uma irmã da igreja, ter um tempo de oração ali. E as mães levavam os filhos, né, que não estavam no horário de escola, e foi o que aconteceu com a gente.
E a gente se conheceu numa tarde como essa, que a minha mãe, né, a pastora Cida, e a Marli, minha Pastora sogra, Cida. estavam Cida. lá. Não, tá bem, pastora Tá Cida bem, também, né? graças a Deus. Uma mulher de oração, né, pastora Mulher de Cida? Depois eu vou fazer um convite para ela vir aqui. Nossa, né? vale muito a pena, que ela tem um testemunho maravilhoso, Verdade, você conhece, né? verdade. Minha mãe foi Muita freira, história né? boa. Muita Boa. Tem uma história. história de conversão maravilhosa, né? Um ministério, assim, né? Uma história de ministerial também muito linda, muito rica. E foi assim que a gente se conheceu, eu com 8 anos de idade e ele com 11 anos. 11 anos, então, primeiro amor ali, né? Então foi surgindo. Tua primeira namorada, pastor, pode falar ou não? Foi. Primeira e única. Primeira paixão. Que legal. Começou ali com 11 e até hoje. Que bem. Na verdade, não foi com muito amor no começo, né? Não. Porque ela passou muita raiva. Mas depois foi transformando para amor. Os homens geralmente são mais tortos, né? É Deixa eu ver isso. Tem que ir consertando no Quinta caminho. série já era presente, não. Mas foi muito legal. Mas a gente primeiro nos tornamos amigos primeiro, sim, né? Os anos se passaram, a gente foi fortalecendo a amizade. O amor aconteceu muito pra frente ainda, né? Tive um outro relacionamento antes, ele também teve. Mas depois de alguns anos, ainda, no final da nossa adolescência, a gente de fato, né? Acabou se apaixonando e estamos aí, 30 anos já de casados. Que legal, isso é muito bom. E vocês estavam na igreja, evidentemente, né? Nesse período. Você era músico, ou é músico ainda? O músico não se perde no meio do caminho, né, pastor? Eu falo pra todo mundo que eu sou um músico aposentado. Você consegue, pastor? Você consegue ficar sem tocar? É mesmo? por conta da demanda, né? Tá. A demanda. Tem hora que eu olho assim e falo, que vontade de ir lá. Mas de vez em quando ele ainda vai. Escapa, né? Mas é bem difícil, por conta da demanda e também porque hoje tem uma galera nova aí que chegou, né? Que supra essa necessidade. Mas a vontade de estar ali é a mesma até hoje. Que legal. Aí vocês estavam em qual igreja na época? Brasil para Cristo. Crescemos no Brasil para Cristo. Tá. Né? Fomos forjados no Brasil para Cristo. Tudo que a gente vive hoje, a nossa escola, né, de formação foi Brasil para Cristo. Somos muito gratos a Deus, né, pelos líderes que nos forjaram ao longo desses anos. É uma igreja muito boa, né, em termos de história. Uma igreja histórica, a gente pode se dizer, né? Já tem 70 anos, né? Isso, de ministério. Completaram esse ano, né, o Brasil para Cristo. É uma história muito, muito rica, né? Muita gente boa, né, na igreja Brasil para Cristo. E aí, você também louvava, né, pastora? Sim, eu cresci dentro da área musical, né? Minha família é muito musical, então desde muito pequenininha já cantava nos coros infantis, né, fui para adolescência, depois o grupo jovem, então sempre muito envolvida com a música. E aí o Sidney foi um dos meus incentivadores na música, porque eu tinha um sonho de tocar teclado e tal, e ele era baterista, né, a gente tocava inclusive instrumento de sopro, né, nós tínhamos uma banda. Tinha orquestra e tudo? Banda marcial. Tem na internet alguma coisa? Será que acha? Acho que não, né? Não tem. Mas seria uma pérola ver esse negócio hoje. Isso é verdade. Eu tocava clarinete, você tocava... Eu tocava trompete, saxofone, trompete, mas começamos juntos tocando sax-gênis, né? Que é um tipo de trompa, só que pequena, menor, né? Então nós começamos juntos. Foi. Mas, tem história mesmo. O músico raiz, né? Tinha que ler bona, né? Bona, né? Bater bona, né? Como diz. Isso mesmo. Hoje em dia pouca gente sabe que é bona. Sabe, né? nem que existe. Nem aquela boina de usar, né? Bona é um livro de leitura com notas musicais, né? Musicais. Eu lembro, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa. Meu Deus, isso é uma coisa de louco. Mas é legal a gente ver essas histórias. E a gente sabe que, você vê como que a igreja, ela foi pioneira, né, em alguns aspectos, né? A gente tá falando de 30 anos atrás, né? 30 mais, né? Agora, imagina, pastor, a igreja já pensava, né, em ter músicos, já lapidava as pessoas que tinham um dom, um talento, né? E essa questão de vocês servirem, vocês imaginavam que isso seria uma carreira, que isso iria proporcionar alguma coisa para futuro para vocês, ou vocês só queriam tocar na igreja mesmo? Falando por mim, sim, era só algo pensando naquele momento. Nunca imaginei, né? Eu me via realizado estando na igreja, participando musicalmente, vendo a igreja como uma família mesmo. Então, para mim, sempre foi algo na infância e adolescência, mais de desfrutar mesmo, né? Mas Deus falava com a gente, né? Desde os 14, comigo, a Leila desde sempre.
mas desde os 14, 15 anos, Deus falava algumas coisas, mas eu não conseguia deixar entrar no coração. Sim. Eu não Via, né? Não via, não conseguia. Mas como que essa questão, essa percepção, vai um pouco mais sobre essa questão de como ele falava com você. Então, a primeira vez, até aquele dia, para mim, era só música e era só participar da igreja mesmo. Servindo, né? Servindo mesmo. E aí, eu me lembro como hoje, aqui na região de São Bernardo, na Igreja Brasil para Cristo, deve ter até hoje um congresso de mulheres anual. E esse congresso acontecia numa sede, chamava Sedinha do IP, aquela região ali, e ela acontecia ali. Então enchia de mulheres. E nós montávamos o equipamento todo e fazia o culto ali. Nesse dia, eu tinha 15 anos, eu era novato tocando bateria, e eu toquei naquele culto. Quando terminou o período do louvor, uma missionária, ela subiu para pregar, não sei o nome dela, nunca vi antes, nem depois, e ela deu a paz do Senhor para as mulheres e e falou para elas assim: aonde está o baterista dessa igreja? Eu estava num canto assim. É aquela do, cadê o baterista? Se fosse hoje era ela. Na mesma entonação, cadê o baterista dessa igreja? Aí a igreja inteira apontou assim para mim. E eu, tímido ao extremo, baixei a cabeça assim, ela falou: fica de pé, menino. Aí eu levantei, as palavras dela foram: o seu lugar não é ali. Aí apontou para a bateria. Poxa. O seu lugar é aqui, pregando a palavra. Você vai ser um pastor e Deus vai te levar para muitos lugares. Que Aí coisa você pega a linda. realidade de como eu era, o que eu tinha, onde eu vivia. Para o que ela falou, não tinha nada a ver, absolutamente. Totalmente fora de contexto. Totalmente. Mas foi algo para mim muito assustador, assim. Foi a primeira vez que eu me lembro, assim. Minha mãe fala que quando criança já ocorreu também, mas que eu me lembro, foi a primeira vez que Deus... Diretamente para você. E foi audível e visível, né? Porque às vezes acontece, né, pastor? A gente tem um chamado e às vezes a gente só ter o sentimento, né? A gente só vive a áurea do sentimento, mas isso não é pronunciado, você não vê, você não... Acontece isso também, é possível você ter esse sentimento também. Para a senhora também foi dessa forma? O seu chamado também foi audível assim? Foi muito audível, né? Deus sempre usou pessoas para falar também a respeito da minha vida, quando eu ainda era muito menina, né? Eu desde criança tenho muitos sonhos proféticos. Deus se revela para mim de uma forma pessoal, dessa forma, me dando visões, sonhos proféticos. Então, quando menina, eu já comecei a ter alguns sonhos, mas por ser muito criança, não tinha ainda assim, tipo José, né? Um adolescente que não tinha sonhos. Só tinha sonhos, mas são sonhos que não têm muita coerência com a realidade, que é bem o que o Sidney compartilhou, né, da experiência pessoal dele. E aí, na medida que eu fui desenvolvendo na adolescência também, Deus começou a usar pessoas, né, em momentos específicos para falar desse futuro ministerial, tanto na área da música, quanto na questão da palavra, do chamado pastoral. Mas para nós, né, dentro da realidade que a gente vivia, parecia uma coisa assim tão surreal e tão distante, e de fato estava distante. Sim. Embora tudo tenha acontecido de uma forma muito, humanamente falando, parece que precoce, porque a gente foi para o ministério, de fato, pastoral, na casa dos 25 anos, mais ou menos, né? Éramos muito jovens, né? Tudo aconteceu, nós éramos muito jovens, mas parecia que cada vez, assim, muito distante, muito incoerente. Então, o que a gente fazia era ouvir, guardar no coração e esperar em Deus: Senhor, se é do Senhor mesmo, cada uma dessas palavras proféticas, a seu tempo o Senhor vai articular e isso vai se concretizar, né? E de fato foi. Isso é muito lindo porque acaba destoando de uma realidade, porque naquela época também tinha muito disso, né? De ter muitas profecias, né, nas igrejas, tinha manifestação, né? A gente sabe que não vamos entrar no julgo, né? Mas a gente sabe que existia a manifestação do Espírito, era muito, muito assim, visível, né? E a gente via pessoas sendo direcionadas, né? Muitas profecias direcionando: olha, você vai para um campo, você vai fazer isso, você vai ser pastor. Essa questão desse sentimento, quando o que difere quando você recebe algo que é de Deus, que você acha assim, não, isso realmente foi diferente? Como que vocês conseguem entender isso, né? Diante de tantas mensagens que acontecem, ou que aconteceram na juventude de vocês? Eu acho que eu posso falar com bastante propriedade, porque eu sou uma pessoa muito racional. Muito. Isso é bom, hein? Isso é bom. Para me tirar do meu eixo, tem que ser muito Deus, né? Tem que ser Deus de verdade. De verdade, né? E nesses contextos, ou neste contexto, por exemplo, dos 15 anos à frente, eu não conseguia
assimilar ou mesmo acreditar que era Deus falando comigo, né? Então, como vivi no começo, como vivi e vi no começo, como eu vejo hoje, é bastante diferente, assim. Continuo racional, continuo assim, para mim, o centro é a palavra, né? Então, Boa. as pessoas da nossa comunidade sempre falam muito sobre isso. Olha, eu fiquei aqui, eu congrego aqui, porque a palavra, ela é o eixo. Então, vivemos muito isso a vida inteira. Então, eu vivi essa fase do Deus falar com a gente e eu ficar assim, eu não consigo, não entra, né? E por conta disso, inclusive, quando de verdade Deus ia falar comigo, ele não falava comigo diretamente. Porque eu tinha dificuldade de aceitar. Houve situações, eu me lembro de uma que foi muito engraçada, até que a Leila cantava muito, né? Vai em muitos eventos, né? Igrejas. Sim. Nós somos do interior de São Paulo, recém-casados, né? E aí ela cantou, aí uma missionária pregou e tal. Quando terminou, a pastora da igreja foi terminar o culto na última oração. Quando ela foi terminar o culto, ela falou para a igreja esperar e apontou para ela e disse coisas para ela muito interessantes sobre a família, sobre o que ele ia fazer, o que Deus ia fazer, o que Deus ia mudar na minha promessa. E em algum momento apontando para mim, falando, eu vou mudar a sua história, eu vou fazer isso na vida dele, eu vou não sei o que na vida dele, só que eu estava do lado dela. Mas Deus não falava comigo, falava com ela sobre a minha vida. Aquilo me pegou de um jeito, falei... Aí voltando para casa... Deus falou assim, você que não acredita muito, não é para você não. Tá ouvindo? Tem que passar por quem acredita. E foi bem isso. Então eu voltei para casa falando, possível, muito imaturo eu era também, né? Não é possível, Deus fala comigo, precisa passar por você. E ela escutou, aí no momento ela falou, então, qual é a grande questão? A grande questão é que Deus não fala com quem já tem resposta. Uau, Deus fala com quem espera uma palavra dele, seja ela qual for. Que legal. Então ele teve que falar comigo para você entender. Naquele dia eu quebrei um paradigma na minha vida. Eu desarmei totalmente. A partir daquele dia Deus começou a falar comigo. Então eu posso dizer que hoje eu sei quando Deus está falando. É perceptível a presença dele antes da fala dele. Entendeu? E tira a gente do eixo, né, pastora? Geralmente, quando o Senhor fala conosco, parece que alguma coisa não está certa naquele lugar e você percebe que é algo sobrenatural mesmo. Isso é muito importante. A voz de Deus é algo que a gente espera, né? Por exemplo, como Elias, né? Um estrondo, né? Um balançar das montanhas, um vendaval, e às vezes Deus fala com uma brisa suave, né? E às vezes é o que acontece. Às vezes já aconteceu com vocês de não ser assim, de não ser um profeta, de não ser alguma coisa revelada, assim, que Deus falou, que o mesmo sentimento que você teve nesse momento da profecia, de alguém apontando o dedo, você ouviu a voz do Senhor? Já. Você tem alguma experiência, pastora? Já, bastante vezes, né? Embora a gente tenha... Eu vejo assim, que Deus tem um jeito muito personalizado de falar com cada um dos seus filhos, né? Então, na nossa dinâmica de vida... Deus sempre, ou como eu falei, ou por meio de sonhos proféticos, ou por meio, né, de usando pessoas, mas a gente teve uma experiência que foi muito incrível. No ano de 2004 para 2005, nós congregávamos no Jacuí, havíamos sido levados para o Jacuí para trabalhar na regional do Jacuí, Brasil para Cristo também, trabalhávamos com o pastor Isaías e a pastora Raquel. E Deus começou a me dar sonhos proféticos com relação à região de cá. A gente já tinha ido embora da região do ABC, já estávamos lá quase 2 anos trabalhando lá. E foi bem na época que Deus começou a nos preparar para o tempo, de fato, do exercício ministerial pastoral. Até então vocês não eram? Ainda não. Tá. E aí, então, Deus começou a me dar sonhos proféticos sobre isso. E aí eu me recordo que um dos sonhos proféticos que Deus me deu, dentre tantos, né, mas teve um em específico que era o horário do almoço, eu trabalhava diretamente com a pastora Raquel, e no horário do almoço ela me chamava assim, o pastor chegava, o pastor Isaías falava assim, Leila, cadê o Sidney? E na época o Sidney trabalhava à noite, e nós morávamos na Zona Leste, e ele trabalhava aqui. E dava aula de teologia aqui na região, na época, né, Deus já estava convergindo a nossa vida para esse propósito e tal.
Mas era muito desgastante morar na Zona Leste, não tinha o rodoanel que a gente tem hoje, as facilidades. Pra vir pro ABC. Trabalhando à noite. Pai, né, na época a gente tinha 2 crianças, enfim, era uma rotina bem desgastante. Mas a gente entende que foi necessário, porque isso foi parte do processo de preparação de Deus para nós. E Deus me deu um sonho. Nesse sonho o pastor chegava na hora do almoço e dizia, cadê o Sidney? Eu dizia, o Sidney tá dormindo, porque ele tinha trabalhado à noite e tal. Uhum. E o pastor falava, acorda ele, porque eu preciso falar com vocês dois, eu preciso falar agora, porque eu vou fazer uma viagem e eu preciso ter uma conversa com vocês. E eu ia acordar o Sidney. Quando eu acordava o Sidney, a gente ia lá, falava, Sidney, pastor precisa falar com a gente, precisa falar agora, a gente precisa descer lá, enfim. E a gente descia. Quando chegava lá, o pastor falava assim pra gente, olha, eu estou com uma situação numa igreja da nossa regional, na região do ABC, e eu preciso de um casal de pastores para lá. E Deus pôs no meu coração que são vocês que eu preciso enviar. E ele dizia assim, se eu sou homem de Deus, Deus já, de antemão, já falou com vocês também. Poxa. Então, se realmente eu sou um homem de Deus e Deus me deu essa revelação e são vocês não vão me pedir tempo para pensar. Vocês vão me dizer sim. E esse foi o sonho. E aí, na hora, nós olhávamos um para o outro, no meu sonho, e eu dizia, o Sidney olhava para mim e falava assim, pastor, nós não temos o que pensar, porque realmente Deus já vem nos preparando para isso, falando conosco de uma forma pessoal, e estamos aqui. E no sonho, a pastora Raquel dizia que era começo de ano. Nós tínhamos uma escola infantil, que nós atendíamos, né, a população carente da região ali da Zona Leste. Um trabalho social que a igreja fazia ali. E no sonho ela dizia assim para mim, puxa, Leila, nós sonhamos, idealizamos tanto a programação do ano de 2005, e agora eu vou startar 2005 e você não vai estar aqui, porque vocês serão enviados. Nós nos abraçávamos, chorávamos, agradecemos a Deus, e eu acordei daquele sonho. Passado poucos dias, exatamente como Deus me deu naquele sonho profético, aconteceu. Poxa vida. E aí a experiência foi exatamente a mesma, pastor Luciano, foi uma coisa assim, foi uma das experiências assim que a gente teve, que foi mais surreal possível, assim, inimaginável. Você chegou a compartilhar com o pastor antes de acontecer? Não, antes de acontecer não, no dia, quando nós estávamos, o pastor chegou no horário do almoço, exatamente como aconteceu, começo, fevereiro, era a primeira semana de fevereiro de 2005, estávamos lá na correria preparando a escola para receber as crianças que iam voltar nas aulas na próxima semana, o pastor me chega e me diz a mesma coisa, cadê o Sidney? Falei, tá dormindo, acorda ele que eu preciso. É o déjà vu, o famoso déjà vu profético. Exatamente, corri, na hora que eu acordei ele, falei, Sidney, lembra do sonho? E eu anoto tudo que Deus fala com a gente, né, ao longo dos anos eu chamo de memorial. Um hábito, né? Isso é muito Por quê? Porque quando chega o tempo da promessa de Deus se cumprir, ainda que aquilo que ele me deu, que eu vejo assim, aquilo que Deus fala com a gente, são fragmentos daquilo que ele vai fazer, porque Deus nunca fala na íntegra, raramente ele fala na íntegra o que vai acontecer, mas ele nos dá as vislumbres daquilo que ele vai fazer, né? Então eu gosto de anotar, porque quando vai chegando o tempo, a gente vai juntando as peças e fala, caramba, era isso, Deus iria fazer isso aqui, enfim. E aí quando eu acordei ele, naquela ocasião, eu falei, Sidney, você já sabe o que vai acontecer. Deus já nos disse o que aconteceria, então vamos preparados. E aí, do jeito que Deus me deu em sonho, o pastor falou, e se eu sou um homem de Deus, vocês não vão me pedir um tempo para pensar. E aí, pastor, dá para negar um negócio desse? Não tem como. Impossível. Aí foi o que o Sidney falou, pastor, eu não preciso pedir tempo para pensar, porque isso aqui já estava escrito, Deus já tinha nos dado. E aí, na hora, a pastora Raquel fez o que eu falei. Puxa, Leila, a gente sonhou tanto o ano de 2005, e agora vocês vão seguir para ABC. E olha, assim, essas são uma das experiências, né, de tantas experiências que a gente teve de Deus falar, não usando pessoas, mas de uma forma muito pessoal. E falou primeiro com você, né? Sim. Ele falou com vocês primeiro, né? E você tinha esse desejo, pastor, de ser um pastor hoje, de estar como pastor? Passava na sua cabeça? Nunca, pelo contrário, né? Enquanto eu pude, eu fugia. Pensa no homem que fugiu. Eu fugia, dei muito trabalho. Eu imagino que dei muito trabalho para Deus e para Leila. Você era meio rebelde na igreja ou não? Era um jovem centrado? Não, na igreja centrada. Tá. Quando eu digo fugir, é de não querer o pastoreio de jeito nenhum, né? Eu não me via como pastor, de maneira nenhuma. Eu tinha ótimas referências, desde a infância, adolescência, e uma referência, assim, fantástica do pastor Isaías, a Raquel, da vida toda. Então foram 20 anos. Pastor Abel. Foram 20 anos com o pastor Abel aqui na região de São Bernardo, do ABC.
né? Alguns anos com o pastor Edson, mas a maioria do tempo com o pastor Abel. Depois foram mais 20 anos na Zona Leste. É uma com vida, o pastor né? Isaías. Uma geração. Uma né? vida nesse contexto. Então, as referências eram ótimas, de homens de Deus e tal. Isso parece bom, mas às vezes é um problema, né? Porque a régua é muito em cima, é muito alta, né? Então eu olhava, por exemplo, vou falar do pastor Abel. Ele era um homem, assim, que toda vez que eu ia na casa dele, à tarde, ele estava no quarto orando, ou visitando, ou dando uma palavra. Então, assim, muito alta a régua. A palavra dele de correção era pesada e era certeira, assim. E aí, quando eu vou pra Zona Leste, a mesma coisa, um homem de Deus, assim, um servo de Deus. Então, para mim, era muito, muito alto. E isso me fazia cada vez mais querer estar longe. Mas também isso não é uma percepção até interessante, porque se a gente pensar que talvez a gente se achar incapaz, não seria aquela questão de que o poder de Deus nos aperfeiçoa na fraqueza? Exatamente. Porque se a gente se acha capaz demais, talvez não seria enviesado esse propósito, né? Estragando de Deus, tudo, não né? é? Eu creio nisso. Hoje eu vejo muito isso. Então, até para eu aceitar, mesmo já pastoreando muitos anos, assim, os primeiros anos, ia para a batalha do pastoreio, mas sempre dizia para ela, mas isso aqui não é para mim. Não é. Eu acredito que uma das coisas que implicou muito para o Sidney foi a questão da baixa estima. O Sidney tinha uma questão assim de baixa estima muito agravada. Então é aquela pessoa que já não tinha uma validação, não se sentia validado. Então, para quem sofre, né, de autocomiseração, de baixa estima, né, tá sempre se comparando a outras pessoas, então essas pessoas têm dificuldade de se enxergar, né, por exemplo, falando daquilo que Deus tem como propósito, de se enxergar como alguém que Deus escolheu. Caso de Gideão mesmo, né, acho que o Sidney se assemelha muito a Gideão, quando ele vai contar o testemunho pessoal dele, e eu que participei muito de perto, que vi os bastidores muito de perto, eu vejo o Sidney um Gideão, que quando o anjo chega para ele e fala, olha, eu te escolhi, né, tô aqui porque Deus te escolheu para ser o libertador, né, desse momento, dessa ocasião aqui com relação aos midianitas, ele olha e fala, cara, você errou de endereço, porque você sabe quem sou eu? Né, eu sou o menor da casa do meu pai, e esse não é um agravante ainda, porque a casa do meu pai é a menor dentro do clã, e o clã ainda é o menor dentre todas as tribos. Então Gideão, em hipótese alguma, ele se via, né, capacitado, adequado para aquela proposta. Era uma missão, praticamente, humanamente falando, uma missão impossível. Que legal. Né? E eu acho que o Sidney tinha muito essa visão acerca de si mesmo. Então isso implicou muito nessa resistência para se sentir validado por Deus para poder viver o chamado. Pastor, e como que é isso? Essa questão dessa percepção sua diante do que Deus teria como proposta, mesmo que não seja muito claro, mas essa questão da sua visão de mundo, de baixa estima, seria pelo meio que você estava envolvido, pela classe social? O que desencadeou essa questão que você tinha? Você consegue mensurar isso pra gente? Eu penso que tem a ver muito com aonde eu vivia, com quem, a realidade. Tem muito disso. Mas não é só isso, porque eu tenho 3 irmãs. As minhas irmãs, elas pouco têm isso. Né? Então, vivemos na mesma realidade e elas não tiveram esse extremo que eu tive. Né? Eu carreguei muita timidez, carreguei muita baixa estima, e isso me limitou em muitas áreas da vida. Então, um pouco realmente sobre o meio, né? Mas um pouco eu acho que eu acreditei em algumas coisas desde a minha mais tenra infância, né? Eu tinha uma visão sobre os outros, como se eles fossem muito maiores. Muito maiores. Meus primos, meus amigos, meus vizinhos. Então, se um vizinho, por exemplo, eu lembro da minha infância que tinha um vizinho que o pai dele era muito bem de vida, a família. Sim. Pra mim, naquela época, era rico, mas não era nada demais. Olhando hoje. Pela ótica que você estava, né? O ambiente. E aí, quando chegava Natal, Ano Novo, os presentes que eu ganhava, dos presentes que eu via ele brincando na rua, eu sempre me diminuía. Isso foi se repetindo na escola, na igreja. Então, eu posso dizer que eu me rebaixei. E aí eu parti para timidez. Então, jamais um pastor seria tímido. Sim. Esse era o meu pensamento. E na verdade, talvez isso até um sentido de que muitas pessoas vivem essa realidade, não é, pastor? Sim. Às vezes é um potencial que a pessoa não sabe que existe, né? Às vezes até um chamado fica
imperceptível com o chamado, com as possibilidades que tem para viver, por conta dessas imposições sociais, Sim. dessa percepção sua de convivência com as pessoas. De comparação. Só que hoje, então eu vejo que eu entrei por esse caminho, me atrapalhou muito na vida profissional, na vida sentimental, me atrapalhou muito na vida de modo geral. Só que eu digo hoje, mas sei lá, de uns 20 anos para cá, 15 anos para cá, é o meu ministério. É trazer as pessoas dessa situação para fora disso. Que bacana. Entendeu? Isso é Então, muito bom. a palavra que Deus me dá sempre, os conselhos, aconselhamentos, ministrações em igreja, na nossa e em outras, está sempre muito ligado a tirar as pessoas de um buraco e trazer elas para cima. E aí eu falo sem medo de errar, eu aponto coisas que as pessoas ficam... Como que ele sabe disso? Mas eu passei lá, eu tive lá. Então, para mim, é muito tranquilo falar sobre assuntos. Por exemplo, eu era tão tímido. Eu entrava no elevador, se entrasse pessoas estranhas, dependendo da situação, eu achava que a minha respiração atrapalhava as pessoas. Que situação. Não é extremo, né? Poxa, Isso é uma realidade para muita gente, né? não é, pastora? E, inclusive, hoje tem diagnóstico para isso, né? E é mais fácil, inclusive, as pessoas terem até a evolução para uma depressão, né? Para Sim, situações como essa, não é? Facilidade muito grande para Sim. entrar, porque você se sente o menor, sempre o menor, né? Sempre. E ninguém me empurrou para isso exatamente. Eu fui entrando lá atrás. Então, hoje, quando pessoas chegam na minha realidade, pessoas das antigas, né, da sua época para trás até, que chegam na minha realidade hoje, falam: nossa, eu não consigo acreditar. Eu dou risada. É você mesmo, Sidney? Essas semanas atrás teve uma realidade, nós temos um curso na igreja que chama Integração, né? E aí, no curso, conta um pouco da história da igreja e da nossa história, rapidamente. Tá. E na contagem da história, a pessoa que conta, que fez parte dessa história também, ela contou sobre mim, sobre a timidez, sempre ela fala nas classes. Aí uma pessoa falou assim: eu não acredito. E você tá criando demais aí. Você não era Não é só mesmo. isso, não, né? Então não era só isso. Eu não consigo ver o Sidney assim. O pastor Sidney fala com uma liberdade, uma facilidade. Não consigo. E nessa classe estava uma das minhas tias, que fez parte da integração, e uma prima minha. Aí a professora na classe falou assim: então, eu vou te mostrar como isso é uma verdade. Tá aqui a tia dele. Você pode contar um pouco como ele era? Aí ela ficou de pé e começou a contar. Aí o pessoal: nossa, ele era assim? Era. Eu tô vindo pra cá porque eu também tô espantado. Então, isso é muito bom, né, cara? hoje eu vejo que Deus utilizou dessa minha limitação para trabalhar hoje o ministério que ele tem nas nossas mãos. Muitas pessoas chegam assim. E não só isso, né? Outros problemas, né? Principalmente de relações familiares, né? Porque o que eu tenho para mim que hoje a família é um dos pilares da sociedade, que se não o principal pilar, né? De sustentação de uma sociedade equilibrada, próspera e que tenha empatia com o outro. Isso é construído nas famílias, né? E eu vejo que vocês construíram também uma família, né? Hoje a gente percebe que a história de vocês se linkaram, né, nessa conversão, nesse chamado, que ainda não era um chamado perceptível ainda, mas vocês foram construindo uma relação que deram frutos, e os frutos foram prósperos, né? Assim dizendo. Hoje vocês estão com quantos netos? 3. 3 netos. 3. Me fala um pouco dos filhos de vocês, quem são, o que eles fazem, estão com vocês na igreja, como é que é? Quem que começa? A pastora Leila, a mãezona? A mãezona. A mãezona. Nós temos 3 filhos maravilhosos, né? O Bruno Giovanni, o Marcos Vinícius e o Alan David. Os 2 mais velhos já são casados, você conhece os 3, Sim, né? sim. São uma bênção, os meninos cresceram conosco dentro dessa vivência, né? Graças a Deus, tanto o Sidney quanto eu, a gente veio de um lar cristão, né? Então, eu cresci vendo os meus pais servindo a Jesus e levando eu e minhas irmãs, né? Tornando a gente participante de tudo aquilo, amando o Senhor, servir ao Senhor, servindo a igreja. O Sidney também, por mais que ele tenha esse histórico, né? De questão de identidade, de baixa estima, mas o Sidney também cresceu dentro do reino, amando a Jesus, servindo ao Senhor, tanto que ele gostava muito de trabalhar nos bastidores.
Mas como a gente trouxe isso da nossa casa, minha sogra, uma mulher de Deus também, que sempre procurou, né, servir a Deus e incluir os filhos nisso. Então quando a gente vai para o casamento, a gente leva essa experiência, essa vivência com os nossos pais. Então a gente reproduziu isso com os nossos filhos. Desde pequenos, os 3 cresceram conosco, nos vendo servir ao Senhor, né, colocando a nossa agenda literalmente à disposição da agenda do reino, né? Sempre a gente priorizou o reino, né? Depois a gente vai encaixando de acordo com aquilo que cabe da nossa vida, porque a gente entende que a nossa vida ela tem que ser vivida para o Senhor. Então os nossos filhos cresceram assim, os 3 são músicos, né? Os 2 mais velhos, os 3 na verdade vivem de uma certa forma até profissional, vivem da música de forma profissional. Hoje o Bruno e o Marcos, que são os mais velhos, o Bruno é produtor musical também, né? Um excelente músico. Um excelente músico. O Marcos também, eu chamo de Marquinhos, né? Marquinhos. Um excelente guitarrista. Na verdade, vocês tocam tudo, né? Eu fico impressionado. Os meninos tocam tudo. O Bruno, da onde vai, assim, não conheço, inventa um instrumento e dá pra ele que ele toca. Os 3 são, hoje o Bruno e o Marcos trabalham com Baruch, né? Eu trabalhei com Baruch muitos anos, né? Foi uma das pessoas, assim, um instrumento de Deus para poder me inserir profissionalmente na música, né, que me incentivou muito, tanto na parte da composição, quanto na parte, né, como intérprete mesmo, né, na música. E hoje eu vejo os meus filhos fazendo isso, são músicos, né, do Baruch, que trabalham diretamente com ele, e os 3 estão conosco dentro da igreja, vivendo a vida da igreja, com a sua família. As nossas noras são maravilhosas, são filhas que o Senhor nos deu, e a gente tinha muita preocupação de que quando os nossos filhos crescessem, que eles amassem ao Senhor como nós amamos e tivessem prazer de servir ao Senhor. E hoje a gente desfruta de toda essa semeadura, de todos esses anos, ao longo desses 30 anos de casados, a gente hoje está desfrutando. E o que é mais lindo, falando agora dos netos, é que a gente vê os nossos filhos com as nossas noras replicando o que eles viveram conosco. Cara, isso hoje é os nossos netos estão lá, os 3, em toda a programação da igreja, em toda a agenda, não são empecilho, que eu vejo isso muito, né? Nossos filhos nunca foram empecilho para nós, nunca foram um peso. Não posso participar de tal coisa porque meu filho é pequeno. Eu entendo a dificuldade que é, porque nós passamos por isso, de ter filhos pequenos e associar isso com os dons, as habilidades, o ministério que Deus nos deu e incluir os filhos nisso, mas a gente nunca deixou manifestar para os nossos filhos que eles eram um peso, pelo contrário, estavam em tudo, e hoje a gente vê eles fazendo isso com os netos, estão lá em tudo que tiver e servem ao Jesus, e a gente já percebe as nossas netinhas, os netos, na hora que a gente senta para mim na mesa para uma refeição, com a mãozinha ali cruzada, orando. Nossa, são pequenininhos. Vocês estão usando a parte literal da Bíblia, a educação cristã, que é dado lá em Deuteronômio, né, 6, né? Ensina o caminho, ensina a criança no caminho que deve andar, mas no partir do pão, ao deitar, ao levantar, e inclusive nos umbrais da porta, né? Escrever, né? Amarrar na testa. E eu acho importante isso, porque quando a gente vê essa questão de lidar com a igreja hoje em dia, principalmente na questão de conduzir os filhos para a igreja, e vocês com cargo ministerial e tal, isso em algum momento foi uma obrigação? Você teve dificuldade pela idade dos filhos, claro, na fase da adolescência, da juventude? Vocês tiveram algum conflito assim de interesses? Não quero mais para a igreja. Já aconteceu isso com vocês, não? Já aconteceu. E como o senhor com isso, pastor? Eu penso que isso acontece com a maior parte, né? Por mais que a gente trabalhou o máximo para não ficar longe da família, né? Trazê-los, na verdade, para perto e fazer com que a família e o ministério e a vida com Deus fosse uma coisa só. Ali pela adolescência, o nosso filho mais velho, o Bruno, ele quis, por conta da música também, né? Ele quis sair fora um pouco do eixo, deu um pouco de trabalho, né? Mas ele nunca saiu do evangelho. Deus deu a ele o dom maravilhoso, né? Na área da música, tem um chamado pastoral. Ele tem dons, assim, Deus mostra pra ele coisas, assim, absurdas, né? Fala com ele. Que legal. Mas em algum momento ele se perdeu, assim, ele queria sucesso, ele queria o mundão, ele queria crescer. Me dá minha parte, né? O filho próximo. Isso, exatamente. Lá na casa dos 18, que é onde o menino começa a se achar homem, né? Nesse momento aí foi bem crítico pra gente, assim, pra ele também. Vocês já eram pastores nessa época? Sim. Já. Mais complicado ainda, né?
Que aí a referência... Éramos pastores e eles já estavam com a gente no meio ali. Tanto que nesse período, houve um período que ele não parou de frequentar a igreja, mas ele não atuava em nada por conta das escolhas que ele foi fazendo, né? Tá. Graças a Deus foi um curto espaço, mas foi um espaço de tempo bem complicado. Muito choro, né? né? Muito choro. Eu lembro de uma cena que essa aqui, assim, me marcou mais e eu imagino que marcou ele também. Ele recebeu um convite para tocar para um cantor muito famoso de Goiás, né? A Leila tem um primo que na época tocava para cantores assim, sertanejo e tal, e chamou ele para ir para lá, né? Mudar para Goiânia. Mudar para Então, Goiânia. você tão... E lá a Goiânia tava E as propostas né? são viçosas, né, aos Sim, olhos, né? Não é chamativas, como jovem, né? 18 anos, É. começando a vida com uma proposta que mudaria a vida dele, né? Verdade. Só que eu não tenho problema com isso, do filho crescer, avançar, seja na música ou não, tanto que depois ambos foram viver outras experiências. Mas naquele momento, visivelmente, o Bruno não estava preparado para... Para esse ambiente, a Pra isso. influência desses Sim. ambientes. É. Ele teria perdido a vida dele. Eu digo isso de forma não só cristã, mas literal. Sim. E aí ele foi falar com a gente, eu tô indo embora. Do dia pra noite, né? Nossa, que facada, né? Os pais, né? Sim, Pra lidar não veio com pedir isso. um conselho, ele veio com uma decisão tomada. E ele é uma pessoa que todas as crises dele, ele sentava no pé da nossa cama e ficava até 3 da manhã, 4 da manhã, conversando, pedindo conselho, falando o que estava acontecendo. Mas nesse período aí, dos 17, 18 anos, ele cessou. Ele se sentiu um homem pronto. Poxa vida. Ele chegou com isso pronto e nessa conversa foi muito pesada, porque eu não admitia e ele não aceitava a minha palavra, então foi ficando tenso o ambiente, até que num dado momento eu falei, tudo bem, você disse que é um homem, que tá pronto, que vai, então você pode ir. Mas saiba, quando você sair dessa porta para fora, aquilo que Deus tem com a gente encerra com você. Porque você tá quebrando um ciclo. Você Dura palavra. foi bem Dura pesado. palavra. Você vai sair e talvez você nunca mais volte. Ele, eu sei o que eu faço, eu vou e pronto. Aí eu Cessou. cessei e aí ele disse que ia embora aquela noite. Qual foi sua reação? A reação de vocês? Né? Era Falou, madrugada. amanhã cedo eu faço as malas e vou. E vou embora. Nossa, Então foi bem duro, né? isso é muito, muito sério porque isso acontece o tempo todo, né? Não é só com vocês como pastores, né? E eu até levanto essa questão porque às vezes tem pais passando por isso, né? Em momentos de conflitos, de interesses, né? Fase da vida, o adolescente, o jovem tá com os hormônios à flor da pele, as decisões são confusas e o aspecto até de saber que se eles estão dando um passo adequado ou não. E às vezes o pai explode, né? O pai às vezes troca os pés pelas mãos, parte para Desejo de violência. ajudar, acaba fazendo Até mais. de proteger, né? Porque a gente quer proteger. Nesse contexto nosso foi assim mesmo. Eu falei. Quando chegou uma hora aqui, viu que não ia virar em nada, a Leila falou, deixa ele. Aí eu reagi assim, então tá bom. Parou. E aí ele foi pra casa, pro quarto dele, nós fomos pro nosso. Aquela noite a gente quase não dormiu de ansiedade por saber que ele ia embora. Sim. O Bruno é muito decidido. Sim. Ele não é uma pessoa de 2 palavras. Se ele falar que vai fazer, ele vai fazer. Faz. Só que naquela noite fatídica, a minha irmã teve um sonho com ele, a minha irmã Patrícia. Nós ficamos sabendo isso muito tempo depois. Ela teve um sonho com ele e ela ligou pra ele, na noite. Então vocês nem sabiam que estava Nossa, acontecendo não. isso. Olha que Não coisa. sei se foi de Nós manhã fomos que ela orar. ligou. Naquela madrugada mesmo, Uhum. ela teve um sonho com ele, e Deus revelando, né? E aí ela mandou um áudio para ele. Isso, Foi ela você. mandou um áudio pra ele e ele não dormia. O Bruno ele estudava tipo 7, 8 horas por dia música. Então ele passava a noite tocando. E aquela noite não foi Sim, diferente. poxa. Então quando chega a mensagem pra ele, ele entra em crise. E o sonho que ela teve, a visão que ela teve foi ele com 2 malas. Ela não imaginava o que estava acontecendo em casa. Com 2 malas saindo do portão da nossa casa. Quando ele colocava as malas do lado de fora, ela disse pra ele, uma cobra te enrolava assim, todo, Meu Deus. e te levava embora. E você ia pra outro lugar do planeta. E você fazia muito sucesso, ela dizia pra ele. Você crescia muito, você era conhecido por todo mundo. Isso foi no ano de 2014, Por aí. 15, né? Mais ou menos 10 anos, 10 anos atrás, atrás. 11 anos atrás, por aí. E aí ela disse que via ele num carro preto, já muito famoso, conhecido por muitas pessoas, e ele sofreu um acidente. E naquele acidente ele morria. E aí ela disse pra ele, e você morria sem salvação, porque você abandonou
o seu bem mais precioso que é Cristo. Nossa, isso é muito forte também. Aí ele recuou, né? Ele não foi. Ele não contou pra gente. Foi interessante que naquela manhã eu levantei cedo, preparei café da manhã tal, e na expectativa, daqui a pouco a porta do quarto abre, ele vai vir com as malas, porque ele estava decidido. E aí o Sidney levantou cedo, foi para a igreja para fazer algumas coisas, falou, olha, eu não quero estar aqui na hora que isso acontecer, né? Então eu vou lá, você fica aí, beleza. E aí gente em oração, ele foi embora em coração apertado, os dois. E foi dando 9 da manhã, 10, 11, nada. O Bruno quieto no quarto dele. Quando chegou a hora do almoço, fiz o almoço, servi o almoço. E aí lá veio o Bruno do quarto. Falei, tudo bem, filho? Normal, bermuda, chinelão, camiseta. Não tava com a mala pronta, né? Nada pronto. Falei, tudo certo? Ele falou, mãe, tem almoço? Desconfiado. Tem almoço, mãe? Falei, tem almoço. Quer almoçar? Tá pronto, vamos almoçar. Almoçou. Cadê meu pai? Falei, seu pai tá na igreja. Ah, tá. E eu só esperando. Ele falou, mãe, só queria falar uma coisa, eu falei que eu ia embora hoje, né, mas eu não vou mais não. Aí eu falei, não, por quê? Não, depois eu explico, é que Deus falou comigo. Mas ele não contou o que tinha acontecido, né? Deus falou comigo e não é hora. Então eu vou, a contragosto, mãe, ele falou, a contragosto, eu só não vou porque Deus falou comigo. Então eu vou obedecer, eu prefiro obedecer a Deus. E aí aquilo me trouxe, mandei mensagem para vocês, olha, o Bruno não vai mais, diz que Deus falou com ele, não sei o quê, não quis pressionar também, né, quis respeitar aquele momento, mas depois de um tempo ele compartilhou que foi realmente uma visão profética que Deus tinha dado a respeito do futuro dele, e a gente vê que foi uma intervenção divina, e porque ele decidiu obedecer, hoje ele está vivendo, né, a vida colhendo os frutos. Então né? passamos, né, situações como Então essa. acontece com todo mundo. Não é porque você se dispôs a fazer a obra do Senhor que às vezes a gente vai ser poupado de algumas frustrações, de alguns problemas, de algumas decisões difíceis, né, pastor? É verdade. Isso acontece mesmo. E aí, bom, caminhada de vocês, sei que é muito, assim, não é muito tempo, que vocês não são velhinhos, né? Somos jovens há São mais tempo. jovens ainda, jovens já pastores. E isso é muito legal, a gente vê pessoas ainda que têm ainda muita lenha para queimar, no modo de dizer, né? Tem até um hino que fala, né? Nossa geração tem muita lenha para queimar. É nesse sentido que eu falo que Deus nos dá experiências muito cedo para poder ter percepções e ter conselhos importantes para as pessoas que estão caminhando com vocês, né? Que isso é muito importante. Agora, dentro desse processo, desse aspecto pastoral, que vocês agora já têm isso interiorizado, já estão vivendo aí a questão de ser pastores, de ser cantora, porque além de pastora Leila também é compositora, cantora, e depois eu quero falar um pouquinho, você tem até CD gravado, né? É que hoje não tem mais CD, né, pastor? Hoje no negócio Músicas, né? Hoje é single, né? Você coloca nas plataformas. Esse negócio é um desafio. Imagina os músicos que viviam de CD, de gravar, as grandes gravadoras, acho que quebraram, né? Muita gente. Então é um desafio muito grande para ser cantora. Tem que gostar mesmo, gostar e ter o dom para isso. Mas dentro desse processo de chamado, né, de propósito, quando vocês assumiram a igreja, hoje transformado pelo amor, né, que está em São Caetano, vocês tiveram também uma revelação de que vocês agora iriam pastorar esse ministério, que iam assumir? Foi um chamado assim silencioso, uma palavra lida, uma profecia, um sonho? Como é que foi isso? Foi bem complexo, né, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa muito, muito racional. Então eu não dou passos aleatórios, né? Tá. Do tipo, tô sentindo de Deus, eu não consigo. É pessoal, né? Não tô dizendo que tá errado. Tô dizendo Pode até sentir, né? Mas você não leva isso como não vou andar ferro e fogo. só porque eu senti, né? Tá. Eu tenho que ter muita certeza. Então, se tinha uma coisa que eu nunca imaginei fosse trabalhar de forma, pastorear uma igreja ou cuidar de uma igreja, né, como pastor, presidente ou responsável. Nunca imaginei. Então eu vivi na mesma igreja 40 anos, né, vivemos, né. E aí nós fomos transferidos da Zona Leste para dirigir uma igreja em São Caetano, a mesma igreja em São Caetano. E quando nós fomos transferidos, nós viemos a contragosto.
Tipo o Bruno, só tô indo porque Deus só porque Deus Tá me mandando, eu vou, então, né? a contragosto, porque estávamos muito bem na região, uma igreja maravilhosa, em crescimento, ficamos lá perto de 7 anos, né, 6 anos, a igreja cresceu muito, muito mesmo, um povo maravilhoso, serviam a Deus com muita alegria, e nós estamos no meio, vivendo o melhor momento daquela fase da vida. Foi quando Deus nos trouxe de volta para a região do ABC, para São Caetano. Então, nós viemos para essa proposta numa igreja que também estava vivendo dias difíceis. Nosso ministério inicial foi sempre esse. Nós sempre fomos encaminhados para a igreja com crises existenciais terríveis. Poxa. Desde a primeira, que foi em Diadema, depois na Zona Leste, e agora a terceira igreja em São Caetano. E quando nós viemos para cá, nós ficamos aproximadamente 9 meses pastoreando essa igreja, praticamente do zero. A igreja estava ali com mais ou menos 7 pessoas, 8 pessoas que tinham ficado, né, dos ocorridos anteriores. E estamos lá, caminhando, e tristes, porque a nossa igreja, de onde saímos, as pessoas, elas estavam vivendo um tempo difícil também, a igreja de onde... Porque quando um pastor sai, ficou bastante tempo, quando sai, a igreja sente. Tem uma identidade, né? Que vai então a igreja colocando. sentiu, a gente sentiu. E isso nos trouxe muitas tristezas de ver algumas pessoas saindo, algumas coisas estavam acontecendo. E nesse meio tempo, Deus vinha falando com a gente há anos, pelo menos 6 anos, que ele ia fazer algo fora do eixo. Nós não entendíamos, achávamos que era dentro da mesma realidade, da mesma denominação. Nós éramos muito próximos de toda a denominação, desde os pastores locais, regionais, estaduais, nacionais, tudo que era Você estava bem envolvido dentro do ministério, né? Que vocês estavam. Muito bem envolvidos e felizes. Nunca tivemos nada para falar que desabonasse, né? Nós não finalizamos o ministério lá por problemas. Nós fizemos porque Deus nos levou a isso mesmo. E aí, resumindo, que a história ela é bem complexa. Sim. Tristes, mas servindo, pastoreando, caminhando, chegou a pandemia, né? E aí na pandemia nós vivemos aquele tempo que todo mundo viveu, que era, o que vai ser? Não podia abrir igreja e tal, né? Não tinha o que fazer. E o nosso pastor na época, ele disse, olha, vocês estão começando, tinha 9 meses em São Caetano, a igreja não tinha quase ninguém, vocês estão começando, fiquem em casa como todo mundo, e nós vamos tratando, Deus vai nos dar graça para até passar a pandemia. E aí, nesse contexto de tristeza, de preocupação com a pandemia, aí Deus fala com a gente. Prepara uma palavra, um pastor nos chamou, pastor do interior de São Paulo, que eu fui ordenado a pastor com ele. Eu não o via há mais de 5 anos, não tinha a menor ideia do que ele fazia da vida dele. E aí ele chama a gente por chamada de vídeo para conversar. Ele disse, eu estava aqui e Deus falou algo comigo sobre o que vocês estão vivendo e o que ele vai fazer, o que ele prometeu para você. Ele sabia de absolutamente nada. Vocês não tinham contato direto com ele? Não, tinha perdido porque ele era um pastor auxiliar e ele era músico também, então tinha muita proximidade, e aí ele assumiu uma igreja e ele foi pastorear, nós fomos para um lado e foi para o outro. Não tinha vivência absolutamente nenhuma. E ele viu uma postagem, Facebook ainda na época, e na hora que ele viu a postagem, Deus falou com ele. É uma postagem da Leia, Deus falou com ele, ele falou, queria falar com vocês. E fizemos uma chamada de vídeo naquela noite. E ele falou, olha, Deus falou algo comigo, mostrou o coração de vocês, a tristeza de vocês. E ele disse que chegou a hora, né? A hora de viver o que ele vem falando com vocês. Vocês não estão entendendo o que estão fazendo nessa cidade, não estão entendendo o que está acontecendo, mas chegou o tempo. E aí ele fala exatamente sobre o que nós estamos vivendo hoje. Isso já faz 6 anos, né? 6 anos. Ele fala exatamente o que estamos vivendo hoje e fala exatamente o que era pra gente fazer naquela hora. Olha, você só tem que fazer isso, 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 e o restante Deus vai fazer com vocês. Que legal. Olha, eu falo isso porque, viu, pastores, assim, eu vivenciei a cidade de São Caetano por um período curto, claro, né? Minha família, a gente foi conduzido até lá também, e aí são outras histórias que depois a gente compartilha com vocês, mas no geral, a gente viu como a terra era dura ali, como os desafios eram importantes no contexto negativo, né? Para um pastor assumir aonde vocês assumiram. E eu coloco agora essa conversa num nível de fé, porque se vocês receberam isso, essa mensagem desse pastor, esse conhecido de vocês, e
Como vocês conseguiram ver, ou o que sustentou vocês a permanecer naquele lugar, mesmo sem ter nenhuma jurisprudência, nenhum histórico positivo dentro daquela cidade? Como foi exercer uma fé num campo daquele? Desafiador demais. Porque uma das coisas que a gente via quando a gente chegou um pouco antes da pandemia, né? Chegamos em agosto de 2019. A gente via uma resistência, sentíamos uma resistência muito grande, porque falando socialmente, economicamente falando, São Caetano é uma cidade de pessoas muito estáveis, né, de pessoas muito consolidadas na sua carreira, enfim, então são pessoas que, quando você vai falar de Jesus para elas, na sua grande maioria, para que eu preciso de Deus? Por que eu preciso de Jesus? Meu Deus é meu dinheiro, meu Deus são as minhas conquistas, são os meus diplomas. Então a gente percebia que havia uma grande resistência nesse sentido. E outra, é uma cidade com muita maçonaria presente, né, muitas outras religiões, assim, né, de outras vertentes, e muito fechada para o evangelho, muito fechada. Mas foi a cidade que Deus nos plantou e disse que nós iríamos começar dali. Pastora, teve que mudar algum aspecto de pregação de vocês nesse contexto? Porque se a gente fala do evangelho numa ótica mais necessária das pessoas, por faltar alguma coisa em termos financeiros, né, de apoio do governo, vocês estavam num lugar que teoricamente não precisavam, né? Sim. As pessoas tinham estabilidade econômica e tal. Sim. A mensagem foi a mesma? O que a gente percebe que mudou? A pandemia quebrou todo mundo. Ah, legal. E não quebrou no sentido, claro, que a gente teve uma grande quebra econômica, o Brasil, o mundo inteiro viveu isso. Mas o que a gente percebe que na sociedade ali, falando da cidade em si de São Caetano do Sul, mudou, é que as pessoas perceberam que o dinheiro não compra a vida, né? Olha. O dinheiro não paga gente, isso. Vocês não estão percebendo talvez aqui, vocês perceberam isso, lógico, mas olhando esse contexto, como vocês estão falando, a gente percebe como Deus liga os pontos, Sim. né? Porque se vocês viessem em um outro momento, não que a palavra de Deus não teria um caminho, né? Não teria o lugar do encontro, né? Nesse sentido, mas talvez o plano de Deus foi especial para vocês naquele momento. Porque ele nivelou as coisas, não é isso? Exatamente. Colocou todo mundo na mesma condição, né? A gente precisa do Criador. Porque o dinheiro, né, por mais que a gente viu muita gente morrendo. E a nossa igreja, ela nasce na pandemia. Nossas reuniões eram online 100%. Assim começou a igreja, 100% online. 11 horas da noite, num relógio de oração. A gente se reunia para orar pelas famílias que estavam enfrentando a pandemia, como todos nós estávamos, todo mundo enclausurado dentro de casa. Então, a gente recebia mensagens do Brasil e do mundo, de pessoas, olha, ora pelo meu parente fulano, ou pelos enlutados, né, por aqueles que estavam arriscados de perder seus entes por causa da hospitalização, e outros que estavam, de fato, vivendo luto. E aí, a gente ficou por alguns meses assim. Quando foi em julho, que a gente teve a primeira flexibilização, julho de 2020, então a gente entendeu que era o momento então de ir para um espaço aberto. A gente alugou um buffet para começar a fazer as primeiras reuniões. E só que nós não sabíamos quem seria o público, quem estaria com a gente, né? Quem vai vir, né? Então vamos abrir, vamos alugar o lugar e vamos abrir uma lista de inscrição, porque por causa da flexibilização, tinha aquela questão do distanciamento. Distância, então, máscara, álcool em gel, né? Público menor, então se a capacidade do espaço era para 300 pessoas, ia diminuir para 60, que era o caso do buffet que a gente alugou. Então, primeira reunião, nós conseguimos, assim, em questão de menos de uma hora, atingir ali, a média era 65 pessoas que a gente podia colocar dentro do espaço. Puxa, gente, bateu a média aqui. Então, a gente vai ter um público nesse primeiro culto. Na outra semana, a gente precisou dobrar o culto, porque tinha pessoas que ficaram na lista de espera. E a igreja nasceu nesse contexto. No momento da flexibilização, a gente foi ver, de fato, quem eram as pessoas que Deus estava nos dando.
E aí a gente tinha gente da Zona Leste, a gente tinha gente do ABC, São Gente Bernardo, de Santo longe. André, São Caetano, gente de Mauá que vinha, gente de Mauá. Começou a vir gente de tudo quanto era lugar. E a igreja foi tomando forma ali. E aí foi quando a gente percebeu. A pandemia nos colocou todo mundo no mesmo lugar. Mesmo nível. Não tem essa coisa do rico, do pobre, da classe média, alta classe média. Não existe. Todo Necessidade mundo era precisava de Deus naquele momento. E o dinheiro não salvou ninguém, né? Em Não, algum aspecto ninguém. não salvou. E eu acho muito importante isso que vocês falam, e me vem à tona um sentimento até do preparo, né? Não é, pastor Sidney, pastor Leila? Porque assim, se vocês não tivessem sido preparados, né? No chamado, no entendimento do chamado, havia uma história antes que calçou para esse momento, né? Uhum. Que vocês vivenciaram em São Caetano, estão vivenciando também. Que também agora eleva vocês para um outro nível, que pode ser que foi entalhado na sua história pela experiência que vocês viveram até agora. Então, eu olhando o caminho de vocês, ao longo da trajetória de vocês, de família, eu posso testificar que tudo que vocês estão falando é verdade. Mesmo de longe, a gente percebe isso. Eu conheço seus filhos, conheço algumas das suas noras, sei que vocês andam com pessoas boas e construíram isso, né? Esse processo. Agora, o desafio não seria maior, porque às vezes a gente chega num momento que a gente fala assim, poxa, tá tudo certo. Eu consegui, eu cheguei num estado legal, as pessoas confiam no que eu falo, O que vocês fazem agora, nesse momento, para que não caia nesse risco de achar que vocês estão preparados e tá tudo certo, não vou me aperfeiçoar mais? O que vocês fazem? Hoje vocês estão estudando, o que vocês alcançaram em termos de carreira, o que vocês estão fazendo para não cair nessa armadilha que às vezes o inimigo nos coloca? Uhum. Na verdade, a primeira coisa que nós temos com convicção é que não foi a gente. Boa. Trabalha isso Não o é tempo sobre todo. nós. Que legal. Não tem nada a ver com a gente. Às vezes as pessoas chegam e falam, poxa, qual o segredo disso ou daquilo? Eu não tenho segredo, eu tenho um pai. É mais ou menos assim. Que legal. É sempre nesse contexto, porque a gente sabe. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, eu sei a minha realidade, então, mas eu também sei o que Deus fez e está fazendo. Então esse é um ponto que não muda. Não muda. Pra gente... A mesma coisa, ó, eu sei quem eu sou, eu sei o que o Senhor está fazendo. Então é Ele, dele, por Ele, para Ele, sempre. Amém. Sempre. Isso não muda em nosso coração, a gente trabalha isso muito. Agora, pensando na continuidade do que Ele tem conosco, a nossa busca é contínua, em buscar conhecimento, buscar desenvolvimento pessoal, mentoria. Nós temos mentores, discipuladores, mentores. Estamos sempre em eventos maiores, né, aprendendo, porque a igreja vai tomando outra proporção. Então eu preciso saber como atuar, né, a cidade tem uma outra realidade. Então eu preciso saber como atuar. Então, na questão do servir, nós estamos avançando, mas sem esquecer de quem nos chamou e quem cuida de tudo. Porque se ele tirar a mão... Não somos ninguém, né? É o velho Sidney, tímido, né? Sem nada. Sem autoestima, né, pastora? Às vezes acontece isso. Então esse fator para nós é muito... Eu carrego isso com muita tranquilidade, muita mesmo, porque eu sei o que o Senhor fez em minha vida, em nossas vidas, em nossa família. Às vezes eu tô na igreja, período que tá todo mundo, os filhos, os netos, os amigos, os irmãos. Às vezes a igreja está lotada de gente... E aí eu olho para trás e falo, meu Deus, olha o que o Senhor fez. Porque foi Ele. Foi, e sempre será Ele, né? Isso é muito lindo, pastor. Muito bom mesmo. Pastora Leila, hoje você é psicóloga, né? Sim. Você faz muito tempo que você se formou? Não? Me formei no começo da pandemia. Logo no comecinho. Isso. Então, quando começou a pandemia, você já estava... Olha como Deus prepara, então, né? Você já é um preparo também. Que precisou de muito psicológico das pessoas para poder entender o que estava acontecendo. Hoje você acha que essa questão do estudo, da busca do conhecimento é importante para os pastores para poder lidar com uma realidade de pessoas que tem problema, ainda mais hoje, né? Sim. Que existe essa deficiência, a exposição da tecnologia, das redes sociais. Quanto isso é importante para o conhecimento na visão pastoral? Nossa, isso é muito importante. Uma coisa que eu acho que é válido falar aqui
é que às vezes a gente percebe alguns pastores um pouco resistentes ainda com essa questão da saúde mental, o cuidado da saúde mental das suas ovelhas. Todos nós precisamos desse autocuidado, né, de olhar para si. Nós estamos vivendo uma sociedade muito adoecida, e a pandemia deixou, assim, danos colaterais terríveis, né, que a gente vê isso de uma forma muito crescente no dia a dia. Mas onde eu vejo que alguns pastores pecam, às vezes os pastores acham que é responsabilidade deles cuidar da saúde mental das suas ovelhas, e essa não é uma responsabilidade do pastor em si. Salvo se ele tem uma inclinação para isso, ele tem uma habilidade para isso, então busque uma formação, vai estudar, mas o que o pastor precisa ter na sua igreja é uma rede de apoio. Ele não precisa ser um psicólogo, assim como o pastor não precisa ser médico, o pastor não precisa ser advogado, né? Boa. Porque a igreja em si, ela vem trazer suas causas e suas necessidades para o pastor, não é assim? Às vezes a ovelha vem pedir um conselho jurídico. Gente, se vier pedir um conselho jurídico, a gente vai Como que vai ser, né? Não tem... Olha, meu querido, a gente tem aqui na igreja, caminha não, na igreja a gente tem alguns profissionais da área do direito, então olha, vou indicar fulano. Assim é com relação à saúde mental. O pastor não precisa necessariamente ser um expert ou ser formado, né, numa graduação de psicologia ou numa psicanálise ou qualquer outra linha, né, que cuide da saúde mental. Mas ele precisa ter uma rede de apoio e não ignorar os sinais. Porque eu sempre quis fazer psicologia, desde menina eu quis. Mas como eu falei, a nossa vida, ela foi acontecendo assim, né? Deus tem tempo para todas as coisas, a gente entende, mas numa ótica humana parece que as coisas aconteceram de uma forma muito precoce. Casamos cedo, os filhos vieram cedo, o ministério começou a acontecer muito cedo na nossa vida. Eu comecei a faculdade na casa dos 30 anos, mas em decorrência do próprio ministério, né, da nossa vida ministerial, num período de estar tão acirrado, eu precisei trancar a faculdade para dar uma atenção maior ao ministério. Então, eu tive uma lacuna de alguns anos aí, de intervalo até a retomada. Tanto que quando eu termino no começo da pandemia, eu consigo concluir ali. Mas o que eu percebi, o que reforçou o meu desejo por fazer psicologia e por concluir a graduação? Porque agora, atuando como pastora, juntamente com o Sidney, a gente começou a perceber que nem tudo a gente conseguia resolver num gabinete, num atendimento pastoral, numa sessão de 7 semanas orando com imposição de mãos. Com campanhas e tal. E não é porque a campanha não seja efetiva, não é porque a oração não seja válida, não é porque a pregação da palavra não seja efetiva. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é poder, né? Ela é poderosa. A grande questão é que tem coisas que você não vai resolver numa ministração, num sermão de púlpito, falando, né? A pessoa vai ouvir lá de baixo e com 35, 40 minutos de ministração vai resolver a vida. Vai atingir todas as camadas, não vai. Né? Então ela precisa de um profissional que sente com ela, que ajude ela a pensar, refletir, que vai fazer as perguntas certas, que vai usar as técnicas certas para fazer ela repensar a vida, tratar alguns transtornos, porque nem tudo é só uma questão de trauma, de vivência, de experiência, mas a gente tem muitas pessoas que lidam com transtornos pesados hoje e que precisa de uma associação medicamentosa, e dentro da igreja a gente ainda tem muita resistência. Tem pessoas que, né, são resistentes a tomar uma medicação, por exemplo, para tratar de um transtorno de ansiedade, para tratar de um transtorno de depressão, porque acredita que ela pode ser curada. Claro que ela pode ser curada, ela pode ser liberta. A própria sociedade, não é, pastora? Em alguns casos, estereotipa, né? Por exemplo, de achar que a pessoa é doida, por exemplo. Sim. Eu sou maluco, eu não posso ir procurar um psicanálise, posso procurar um psiquiatra ou um tratamento psicológico. Sim. Porque o pessoal vai me taxar de louco. Vai me chamar de louco, ou vai falar que eu não tenho fé. Que infelizmente a gente ouviu muito isso na década de 90, nos anos 2000. A gente viu pastores que diziam, olha, crente não tem depressão, porque a depressão é coisa do diabo, né? Crente que está em depressão não tem fé, não conhece a Jesus, não foi salvo, não passou pela libertação, pela transformação. E não é verdade. A gente tem pessoas que estão, pastores inclusive, né? A gente tem visto aí um alto índice de pastores se suicidando, Verdade. de pessoas cristãs se suicidando, porque estão adoecidas emocionalmente e talvez por esse medo, essa resistência, eu não posso falar da minha, é uma fraqueza, é falta de fé, como eu vou ser interpretado? Seria também talvez uma
até a abstenção do conhecimento que fez com que desencadeasse esses problemas traumáticos e psicossomáticos dos pastores, dos liderados, e a gente percebe que isso, talvez a igreja acordou um pouco tarde, né? Poderia ter se evitado alguns momentos, ou perdido pessoas importantes e serem especiais para um momento como esse. Não poderia ser perdidas assim, tão tragicamente, né? Se houvesse um diagnóstico correto. Agora, a questão do crescimento da igreja, das necessidades, eu percebo que a igreja de vocês é pulsante, tem crescido, pessoas que têm um coração para servir, até por conta dessa limitação pessoal, que nós somos uma pessoa só, vocês são um casal, tem que lidar com filho, família, netos, e agora com igreja. Como que vocês têm dividido essa questão do apoio, de poder administrar uma igreja? Como que funciona, assim, numa forma simplista, talvez, mas não simplória, né? Mas que a gente consiga compreender. Porque às vezes o pastor bate no peito e fala, eu sou pastor, eu faço tudo, eu que assumo todos os projetos da igreja, que tomo decisão, que falo a palavra final. Como que vocês conseguem lidar com isso? Como vocês têm preparado os seus liderados, pastor Sidney? Nós temos hoje, graças a Deus, um time muito abençoado, de pessoas maduras, né, que querem caminhar junto. Então a gente delega muitas coisas, né? Nós temos uma equipe de ensino muito legal, um projeto de ensino, falando de ensino não tão aprofundado, né, mas de ensino que leva a pessoa leiga total a ter uma visão sobre a fé, uma vida com Deus, mas também uma vida de serviço, do servir a Deus. Legal. E tem um amparo muito grande de pessoas que vão trabalhando com esses, líderes que vão apoiando. Então isso nos tira muita carga, né, para outros trabalharem também. Temos vários pastores que nos apoiam, ou seja, no aconselhamento de pessoas, no desenvolvimento dessas vidas. Nós temos um chamado ministerial muito voltado, Deus falou isso com a gente em 2005, e isso funciona até hoje, muito voltado a pessoas feridas na fé, feridas na família. Então, sei lá, um número gigante de pessoas que chega com essa realidade. É por isso que o senhor é casado com uma psicóloga. E é real, é impressionante. Então, cada 10 que chega, sei lá, 6, 7, chegam com alguma carga ou emocional, pessoal, ou feridas no âmbito religioso. Então, há um trabalho muito, muito bem elaborado, feito com estas pessoas. Então, nós temos bastante gente no apoio, no treinamento, no cuidado. Os ministérios atuantes, né? Os ministérios são braços na igreja. Hoje talvez vocês não viriam, né? Uma igreja no nível de pessoas, assim, eu tenho certeza que vai crescer muito mais, né? Mas no geral, assim, numa igreja no estado que vocês estão, era impossível, né? Humanamente falando, atender às demandas das pessoas, não é? Não é, pastor? Porque chega uma hora que você nem consegue conhecer a pessoa que está chegando, mas a partir de outros que vêm com você de verdade, isso passa a ser possível, né? Essa semana mesmo, nós recebemos um novo grupo de membros, né? Então, normalmente um dia antes de recebê-los, a gente toma um café com eles. Eles têm aulas várias semanas e depois a gente toma um café com eles. E aí é muito interessante, porque até chegar esse dia, eles já conhecem muita gente da igreja, muitos pastores, líderes, professores, e aí eles vêm falar comigo como se já fosse íntimo, né? Já tá lá, né? Já tá dentro. Legal. Então isso é maravilhoso, porque depois desse momento do acesso da pessoa, isso passa a ser uma prática. Mas precisa de muita gente disposta e disponível, né? Porque às vezes a pessoa é disposta, mas ela não está disponível. Exato. Então, disposta e disponível que caminhe junto, né, numa mesma visão, mesmo coração, de ser servo. Então, isso tem sido uma grande bênção, contar com tantos voluntários, com tantos irmãos que têm um coração bem voltado para o reino. Então, esse inclusive é um dos motivos de eu ter escrevido o meu primeiro livro sobre a vocação. Exato. Porque nós fomos enxergando ao longo do caminho que a igreja, de modo geral, a igreja trabalha muito por demanda, né? Então, começamos, né? Tem uma demanda com crianças. Aí a gente chama a irmã fulano de tal, vem ajudar a gente aqui, que precisa ajudar as crianças. Tem uma demanda com cozinha, com diaconia. Só que por muitos anos eu vi e fiz isso, de só chamar as pessoas,
sem olhar o dom das pessoas. Isso é muito importante, pastor. Inclusive, quando o senhor fala da questão dos dons, do discipulado, no modo geral, que eu vejo esse papel do pastor antes de pastorear uma ovelha, né, na ponta, né, nas necessidades, na dor, você precisa discipular pessoas, que talvez é o maior desafio. Sim. Porque se a gente pensar que Cristo usou os 3 anos dele para discipular 12 pessoas ali, e dos 12, um não deu muito certo também, né? Exatamente. Então, mesmo assim, a gente consegue perceber que é um desafio muito grande de viver, de conviver, de falar, de ouvir, de orar. Esse processo de entender também a questão dos dons é muito importante, né? Que só se percebe isso vivendo, estando junto, caminhando junto. E aí, foi por isso que houve a inspiração de escrever esse livro do senhor. Sim. Que é o... Considere a sua vocação. Foi num processo de formação de liderança. Me conta um pouquinho mais sobre essa questão. No começo, no desenrolar da igreja, aí eu fui percebendo o seguinte: tem tantos dons em nosso meio, e às vezes ele não fica exposto, a pessoa mesmo não se reconhece. Então ela sabe que tem um dom porque as pessoas reconhecem. Então isso aconteceu comigo. Eu era muito jovem e as pessoas me chamavam de pastor, e eu não me via. E aí eu tô percebendo ao longo dos anos que isso é recorrente em muitas pessoas. E aí o que acontece? Na igreja a gente às vezes chama as pessoas só pela demanda. E aí o que optamos? Em começar a trabalhar, a conhecer o dom de cada um. Entender qual é sua chamada específica. Porque aonde está o seu dom, a prosperidade, né? Onde você colocar a mão vai prosperar. Muito bom. Então aí comecei um trabalho com os líderes, falando sobre vocação. Fizemos, não sei se foram 6 semanas, vários encontros. E aí cada aula foi se tornando uma lição, ou foi se tornando um capítulo do livro depois. Olha, não era a proposta do livro. A proposta era treinar líderes. Então foi durante a caminhada que você foi escrever. Nossa, isso é muito... Para mim é novidade. Foi aproximadamente um ano, durante um ano isso aconteceu, entre escrever o material e aplicar na vida deles. E aí, mesmo depois de pronto o material, depois de aplicado na vida deles, a igreja deu uma guinada muito grande. Eu mesmo assim não pensava em transformar num livro. No material. Aí eu tenho um pastor muito amigo que trabalha com isso, e eu nem sabia que ele trabalhava com isso. E aí ele falou assim: como é que você forma os líderes? Ele me fez essa pergunta. Aí eu falei isso para ele, mais detalhadamente. Ele falou: você tem esse material? Eu falei: tem. Posso ler? Pode. Quer aplicar na igreja? Não, eu quero ler. Aí eu mandei para ele. No dia seguinte ele falou: você tem um livro pronto, começo, meio e fim. Você tem, acho que são 10 capítulos, você tem todos os capítulos prontos, porque você está falando de um assunto que pouca gente fala. Você está falando sobre vocação. As pessoas estão falando sobre ação, sobre ser servo, sobre atuar na obra, ou no reino, ou na igreja, mas poucos falam sobre a vocação de cada um. Então o livro fala muito sobre Paulo falando aos coríntios, né, que eles tinham tudo, que eles eram muito bons, que tinham todos os dons, que a igreja era muito rica, que tinha tudo, só que eles se perderam, porque eles esqueceram quem Jesus é e quem eles são. Então ele anda dentro desse viés, né, falando sobre a vocação. E aí daí nasce... Quando foi que você escreveu, que sintetizou o livro que aconteceu? Foi em 2024. 2024. Foi em abril, ele lançou em 2024. Lancei em 2024, mas em 2023, ali para outubro, novembro de 2023, que estávamos com ele fechado já, dizendo, então nós vamos indo por esse caminho. Então, legal. Cadê o livro? Deixa eu ver o livro. Deixa eu ver. Então, esse aqui, Pastor Sidney, em primeira mão, olha aqui lá. Isso aí. Bonito, hein? Uma bonita capa. Olha aqui, gente, ó. Põe um close aqui na câmera. O livro do Pastor Sidney. Então, onde a gente pode adquirir esse livro, pastor? Nas suas redes sociais? Tem algum lugar? Tem ele na Amazon agora, ele começou a ser divulgado, né? Essa já é a 2ª edição dele e tem sido uma bênção. Então, por lá, pela minha rede social, fica bem fácil de compartilhar também. E ele é um livro muito direcional a pessoa enxergar a sua própria vocação. Então não é só para o líder, ele pode ser para qualquer pessoa, não um pastor, evidentemente, eu vou comprar porque eu sou pastor, não, mas eu como uma pessoa comum, qualquer pessoa, como todo mundo é comum, né? A gente fala pastor como se fosse, né? Pastor X contou aqui agora que o quanto nem ele. Qualquer pessoa tem alguma atuação específica, sim, né? Bacana. E a partir aí o que aconteceu? A partir dessa compilação, desse material, começou a nascer muitas pessoas, muitas igrejas
para fazer a mesma proposta de imersões sobre o material de vocação, porque a igreja é recheada de pessoas vocacionadas que não sabem que são. Entendeu? Então, isso, até hoje, eu vivo muito isso de ministrar em muitos lugares. Eu tenho um material que é uma imersão de 4 a 5 horas sobre vocação. Então, começou a desenvolver isso porque ele é muito rico em direcionar as pessoas a se enxergar. Que o primeiro passo é se enxergar, né? Não adianta sair fazendo muita coisa. Agora seria talvez uma falha, talvez, ou então as pessoas às vezes se sentem frustradas, a maioria das pessoas às vezes se sente frustradas, feridas, ou não atendidas, ou não vistas, talvez porque ela esteja exercendo um papel que não seria o dela, né, nessa função. Seria isso? Isso, muitas pessoas, ou o papel que não é o dela, ou não fazendo nada com medo, mais ou menos igual aquela parábola dos talentos, em que o que recebeu menos talento, ele tem medo. Então ele esconde. Isso é legal. Ele esconde, e aí quando o seu senhor volta, ele entrega o que ele lhe deu. Né? Então, no livro, inclusive, falo sobre isso, que quando o seu senhor voltar, ele te deu uma semente. Quando ele voltar, ele não espera que você devolva uma semente, ele espera que você devolva uma árvore frutífera, no mínimo. Tenha ganhado mais coisas. É fazer produzir aquilo que foi lhe entregue, né? Então, às vezes, dentro de um contexto, vamos pensar a igreja, a gente até está fazendo algumas coisas, porque a Bíblia diz que tudo que vier à sua mão, faça com todas as suas forças. Mas aí existe um abismo, né, entre o que eu fui chamado para fazer de uma necessidade atual. Então, qualquer coisa que vier à minha mão, eu vou fazer. Mas, espera aí, o que eu fui chamado para viver e fazer aqui na Terra? Né? Então, legal, entender isso, entender o que pulsa no coração, o que queima no meu coração, muda tudo. Em nossa igreja, muitas pessoas mudaram de área. Depois de foi identificando, de passar na imersão, identificando, mas espera aí. Por exemplo, nós temos um curso na igreja sobre isso também, específico. Entendi que, por exemplo, se uma pessoa, ela não tem um perfil para pessoas, ela tem um perfil mais voltado para um mestre, né? O mestre, o negócio dele é livros, estudo, é buscar. E tem gente que é totalmente gente. E que tá no meio do povão, que é festa, não é, pastor? Nós temos pessoas lá, tem um irmão nosso lá, um diácono, que é fantástico. Toda a igreja conhece ele, é o Beto. Toda a igreja conhece ele. Por quê? A pessoa que chegou a primeira vez... Acho que até eu conheço o Beto. Olha aí. Porque o Beto é aquela pessoa que ele é o cartão de visita da igreja. Se você der um livro para ele, estudar, ler, pôr ele na faculdade para mais assuntos específicos, ele pode até fazer. Mas se você dá um passo com ele na rua, ele vai parar. Ele vai evangelizar, ele vai querer saber de onde você é, ele vai abraçar. Então, toda a nossa igreja tem o Beto como um cartão de visita. Que legal. Então eu tenho que saber onde o Beto tem que exercer. Eu não posso simplesmente colocar ele, eu não posso pôr o Beto para pregar. Não que ele não possa pregar, mas o dom dele é cuidar. Em primeira análise, né? Em primeira análise seria essa. Com gente, é contato, ele ama abraçar, conhecer, ligar, saber quem é. Tanto que ele trabalha no acolhimento da igreja. Ele é líder responsável do acolhimento da igreja. Então, sabendo o dom, sabendo o perfil e o dom da pessoa, ela vai ser próspera. E todo o projeto vai funcionar através do dom daquela pessoa. Muito bom, pastor. Muito bom. Vou adquirir esse livro aqui. Você que desejar, já entre em contato. Vou deixar na descrição desse vídeo. Pode entrar em contato. O link também vai estar para você comprar. Não perca tempo. Já tenta achar a sua vocação aí, porque talvez você esteja no lugar errado, viu, gente? Não é? Esse é seu. É meu? Então, olha, isso aqui é meu, então, hein? Eu vou comprar um outro para sortear, tá bom? Eu vou, não sei se o senhor trouxe aí, mas eu vou comprar um outro, porque aí a gente põe para sortear. Para quem, inclusive, comentar, eu quero aí no vídeo, né? Eu quero, aí a gente vai, quem comentar, a gente vai fazer um sorteio aí e compartilha esse vídeo. Não é só comentar, não. Comentar, compartilhar e curtir nossa página, beleza, gente? É isso. Fazer um merchan também, né, pastora? Isso aí. Beleza, pastora, eu penso assim, no papel da pastora, às vezes auxiliadora, né, intercessora, todo esse processo, que é um papel importantíssimo na vida do pastor, como apoio.
conselheira. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos, assim, às vezes é muita coisa que a gente faz, mas eu vejo que você tem feito um devocional, quase que diariamente, ou é diariamente, eu acho, talvez diariamente que você tem feito? Na verdade é mensal. Mensal. É um trabalho mensal que eu realizo com as mulheres. Legal. Mas isso também é fruto da caminhada, como o pastor escreveu esse livro? Sim. Você escreveu também, não é isso? Escrevi, tá até aqui. Olha só. Gente, pastores, escritores, que chique o negócio. Devocional Mulheres Transformadas. Que lindo. Pastor, não é querendo falar não, mas a capa dela tá mais bonita, hein? Ó, tem até um alto relevo aqui, tá outro nível de glória, como diz. Mas mulher é assim, né? Mulher é cheia de frufru, tem até as borboletinhas que as florzinhas, legal. Eu vou comprar isso aqui, minha esposa que vai gostar disso aqui. Mas como que funcionou? Foi assim também no processo da caminhada? Sim, na verdade, esse devocional, ele começou num trabalho interno com as mulheres da minha igreja. O que eu percebo? Muitas mulheres, as pessoas, o crente no modo geral, mas nós falando diretamente sobre as mulheres, muitas mulheres têm dificuldade de tirar um tempo para ter o seu devocional. Um tempo de oração, porque a rotina da mulher ela é muito intensa, né? Seja ela dona de casa, esposa, mãe, filha, uma profissional, uma investidora, uma empreendedora, nós temos muitas demandas. Mais falando de uma mulher cristã, que ainda tem as demandas da igreja. Então, às vezes a mulher fala assim, puxa, eu não consigo tirar um tempo X para sentar, para ler a Bíblia, para meditar, e não apenas para meditar porque eu preciso exercer um ministério, mas porque eu quero ter aquele tempo com Deus. Então, eu comecei um trabalho interno com as mulheres da nossa igreja para estimulá-las, né? Então, eu comecei a levar o que eu faço na minha rotina, um tempo que eu tenho, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer minhas anotações e fazer algumas aplicações práticas a respeito daquilo que eu estudo. E eu comecei a fazer isso de forma interna. Isso foi tomando uma proporção. As meninas falavam, puxa, a gente fazia isso online, numa plataforma fechada, uma vez por mês. Pastora, eu posso mandar esse link para uma amiga? Estou evangelizando uma colega, ou tenho uma outra amiga que é de uma outra igreja, tal. Aquilo foi tomando uma proporção muito grande. E aí chegou um momento que eu já tinha muito material compilado. E eu nunca pensei na possibilidade de transformar isso num livro. Até que um dia algumas meninas começaram a falar, pastora, isso daí é tão rico, você não pode ampliar isso? Coloca isso num livro, edita isso, porque isso vai chegar em outras mulheres. E aí, eu estudando, pensando com o Cid, a gente falou, claro, vamos fazer isso. E aí, demos vida ao devocional Mulheres Transformadas, que é um devocional para 1 ano, ele é um devocional anuário. Seria parecido com o Pão Diário? Tipo isso, só que ele é um devocional por semana, são 52 devocionais, que é um para cada semana do ano. Entendi. Então, ali tem uma base bíblica, tem uma reflexão, tem uma atividade prática, que a gente chama, né, de transformação semanal, é um plano de transformação semanal, que a mulher vai, né, durante aquele dia, em cima daquela temática, durante aquela semana, em cima daquela temática, ela vai cumprir algumas atividades para aprimoramento do seu caráter cristão, da sua relação com Deus, e é uma forma de estimulá-las. E aí isso tomou uma outra proporção, porque as meninas falaram, por que a gente não coloca isso, então, né, nas redes sociais para alcançar outras mulheres? Então, hoje, a gente não faz mais só para as mulheres internas ou para o nosso grupo fechado, hoje a gente faz isso no Instagram uma vez por mês, 5 dias da semana a gente se encontra às 10 horas da noite para ter esse tempo de devocional. E tem sido uma bênção. Muito bom. E aí, nesse processo, você já tem colhido frutos, testemunhos de mudanças? Muitos testemunhos. Assim, de salvação, de transformação, de libertação, de cura. Né? Toda semana chega um testemunho para mim a respeito daquilo que Deus está promovendo, mudanças que Deus está promovendo na vida dessas mulheres que antes achavam que não tinham tempo, mas que hoje já enxergaram a importância, a relevância de você ter o seu tempo com Deus, né, para aprofundar o seu relacionamento com Ele. Muito bom. Chamado de vocês não estão em 4 paredes, né? Agora, né? Pastor Sidney, pastora Leila, que lindo ver vocês assim trabalhando, né, esse processo de crescimento, de aprendizado, de ensinamento. Sim. E colher também os testemunhos, que é muito importante. Sim, assim, vocês verem a mudança nas pessoas é muito gratificante. Imagina o Senhor como que deve se sentir, né, quando vê a pessoa se chegar aos pés dele novamente, se arrepender por conta de uma palavra que o pastor falou, foi muito feliz. Ele falou assim, nada é sobre nós, né? Tudo é dele, para ele, por ele, que é muito lindo.
Então, assim, gente, já entre em contato aqui, tá? Vou deixar o link também tá disponível também, Também tá disponível. no Amazon também, já? Esse está entrando também na Tá Amazon. entrando lá Hoje também. você encontra ambos. Nas redes sociais a gente consegue repassar facilmente. Perfeito. Então, já entre em contato com os pastores e já adquire o seu exemplar. Mulheres, acompanhe a pastora Leila. Qual que é o seu @, pastora? Leila Franciele mesmo, @Leila Franciele. Então, a cada Instagram. uma semana no mês, vocês Isso, fazem esse eu encontro. mando alerta, né, pelos stories, no Facebook também, e a gente transmite isso em tempo real. É a primeira semana, né? É sempre a segunda semana de cada mês. Segunda semana de cada mês, Isso, perfeito. Então, às 22h30. já aproveita aí, já segue a pastora, já fica atento nas redes sociais dela. E não só tem isso não, tem muita coisa boa lá. Os louvores são lindos, extraordinários, da Igreja Transformado pelo Amor. Se você quiser também, inclusive, assistir online, tá aí também. Os cultos são quais horários, pastores, o culto de vocês? Às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 da manhã. 10 da manhã. Então são 2 horários. Não é 2 horários, não, só Nós estamos em um experimento às 18 horas, mas Tá. oficialmente online é Tudo pela que manhã. transmite é o da manhã. Perfeito. às 10 da manhã. Tá joia. Pastor, então nessa caminhada, né, considere a sua vocação. Eu entendi minha vocação. Agora eu preciso executar a minha vocação, eu preciso colocar em prática. Qual o conselho que você dá para as pessoas que ou não leram, mas já entenderam qual que é o propósito do seu chamado? O que você acha que a pessoa tem que fazer em primeiro lugar, quando é chamada e encontra esse caminho? Uma das coisas que, para mim, é essencial, gostando ou não, né? Porque é preciso saber que a vocação não é uma escolha nossa. Não é algo que você compra no supermercado, nem um curso que você faz. A vocação, ela vem do seu DNA. Conforme o Senhor nos criou, Ele escreveu todos os nossos dias, diz o livro de Salmos, né? Então, uma das coisas é saber o que queima no coração. Entendeu? O que te tira do eixo. Então, você encontra pessoas que, às vezes, nem quer, que é o meu caso. Eu não queria ser pastor, mas é algo que sempre me tirou do eixo. Então, observar as coisas que queimam no seu coração pode ser um indício da sua vocação. Entender isso. A outra questão é estar suscetível à vontade de Deus. O que Deus está te chamando? Para onde Deus está te levando? Quais os caminhos, quais os sinais que Ele está colocando ao seu redor? Né? Porque Ele manda sinais sobre várias questões. Né? E um outro ponto é o que fez nascer o segundo livro, que muita gente leu, e aí as pessoas começam a falar assim, então, mas textos bíblicos, personagens bíblicos é muito lindo, mas é muito distante. E eu, né? Como que tá no meu chão, eu tô né? muito longe dessa realidade. E como eu disse, nós fizemos várias imersões, ministrações em algumas igrejas. E as pessoas começaram a perguntar isso. E uma das igrejas, um dos pastores falou assim para mim, eu queria que você viesse numa segunda vez, agora falar sobre algo mais palpável, algo que tem a ver com o ministério, com vocações palpáveis dos dias de hoje, daquilo que somos, de como vivemos. E aí então nasce esse segundo livro aqui, que eu escrevi com o pastor Aécio, que se chama Vocação Tangível. É como que uma continuação do primeiro livro, né? E é muito sugestiva a capa, né? É que vocês talvez não consigam ver na câmera, mas a capa tem uma multidão de pessoas aqui e às vezes acontece nos nossos pensamentos, né? Nas nossas dúvidas, né? O que eu faço, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer com tanta coisa que Deus tem me colocado, né? Exatamente. Né? Os sinais que Deus me coloca, será que é isso, né? E isso aqui é um guia para esse tipo de sentimento? Isso, é um guia, literalmente, porque ele fala muito sobre que Deus, ele não muda, ele não faz você deixar de ser um ser humano para viver a vontade dele. Na verdade, ele te usa como ser humano. Então, você encontra, por exemplo, Dorcas, na Bíblia, vivendo o seu dom com uma linha e uma agulha. E o dom dela acontece. Então, é pensando no dom de forma palpável. O dom que Deus dá para nós sempre são dons que nós conseguimos vivê-lo, e alguns vivem de forma muito natural e nem se percebe. Então, ele é bem esse guia para mostrar que Deus usa homens, Deus usa mulheres, e com aquilo que já está dentro de nós. Então, ele dá uma direção muito boa. Essa semana eu recebi uma informação de um irmão que comprou, eu não o conheço. Aí ele manda
uma mensagem assim pra mim: pastor, eu comecei a ler o livro de manhã, li até a tarde e terminei. É inspiradora a leitura, né? Aí eu falei: por quê? Ele falou: olha, com... me inspirou demais, me levou demais a entender o que eu venho buscando há muitos anos. E eu já sei quem eu sou e o que eu vou fazer. Ele colocou exatamente assim. Nossa, e seria muito importante, porque o livro ele tem muito disso, né? O escritor às vezes investe anos da vida em pesquisa, em informação, e às vezes, a maioria das vezes, entrega de bandeja pra gente, né? Pra gente ler numa tacada só, num dia. Quanto isso é importante, né? A questão da leitura, não é, pastora? Não é, pastores? E tanto que a Bíblia a gente usa como um manual, né, de fé, de busca, e poucos cristãos, pasmem, são os que menos leem a Bíblia, às vezes leem só num culto, às vezes uma passagem de Bíblia. Seria importante se todos tivéssemos esse hábito de leitura, né? A leitura liberta, faz crescer, a leitura é abençoadora demais. Muito bom. Gente, eu fico muito feliz em ver vocês, fiquei lisonjeado por vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente no A Conta Gotas. O A Conta Gotas é assim, a ideia é um pouquinho de cada um, sabe? A Conta Gotas mesmo, e a gente vai criando, né, hábitos novos, trazendo insights, experiências, conselhos, para que a gente mude e consiga ser pessoas melhores. Essa é a ideia da proposta do A Conta Gotas, e vocês somaram muito aqui. Eu vou dizer para vocês que vocês só não pingaram a gota não, vocês já viraram o frasquinho. Muito bom, gente. Muito bom. Um privilégio estar aqui, uma alegria, uma honra mesmo ter esse tempo com vocês, e te ver também servindo ao Senhor, pastoreando, tão atuante, sua família, da mesma forma, né? Servindo ao Senhor. É tudo, né? Todos envolvidos. A família é tudo. Eu falo que os meus filhos, eles são, assim, que a gente a gente não consegue ver mais a nossa história sem os filhos, sem a família, né, no modo geral. Mas eles são um braço, assim, estendido para o evangelho. São aquelas pessoas que atuam nos bastidores, mas que fazem toda a diferença para quem está no campo de batalha, né? Na infantaria, por exemplo. Sim. E é necessário, né? É aquilo, né, da questão da vocação. Cada um tem o seu chamado, a sua vocação. Isso é muito importante. Antes de encerrar, eu queria ouvir de vocês um conselho para quem é pastor, em primeiro lugar, né? Que tem passado alguma dificuldade, talvez até para lidar com o rebanho, né, na questão da instrução. E, em segundo lugar, para quem está sendo pastoreado, como que vocês viriam uma boa ovelha, um bom membro, uma boa pessoa para auxiliar o seu trabalho? O que vocês me dizem? Eu gosto do pastor Sidney, que ele fala sempre primeiras damas, né? Primeiras damas. Bom, um conselho para pastores é: não caminhem só, né? A gente sabe da importância de ter vínculos, de ter aliança, de ter amigos próximos. A gente sabe que o ministério pastoral, você também é pastor, sabe que o ministério pastoral ele é uma carreira meio que solo, né? Muito difícil. E a gente lida com muitos pastores, né? Amigos, conhecidos, e a gente conhece muito bem essa realidade. Então, ter amigos próximos, pastores que vão orar com a gente, que vão ouvir, que muitas vezes as nossas demandas são as mesmas demandas que eles têm. Isso é muito importante para a gente manter a disposição, não perder a fé, não perder a alegria, né, no serviço, no reino, e manter a saúde, né, emocional, espiritual. Esse era um critério que o próprio Paulo tinha, né, um cuidado que ele tinha com Timóteo, né? Eu espero que você vá tão bem quanto vai bem a sua alma. Então, a gente precisa ter saúde de forma integral. Então, o meu conselho para os pastores hoje seria isso: não se isolem. Tenham amigos na caminhada, pastores e mentores também, que vão te ajudar a enxergar talvez aquilo que às vezes está até óbvio para nós, mas se a gente tiver alguém com um olhar um pouco mais de fora, um pouco mais aguçado, que não está emocionalmente envolvido naquela carga emocional, vai nos ajudar a ter uma visão um pouco mais ampliada daquilo que é óbvio, mas a gente não está enxergando. Então, para pastores seria isso. Muito bom, muito bom. Agora, pensando em a ovelha, né? Caminhando com o pastor, na minha visão, eu vejo assim que uma ovelha que se desenvolve não é aquela que admira apenas o pastor, né? Que quando acaba o culto fala: uau, que mensagem. Isso é muito bom, mas não é sobre isso, né? A ovelha que caminha junto é aquela que vai dando fruto, é aquela que vê as demandas, as necessidades, se põe à disposição,
que obedece, né? Porque dura coisa quando o pastor está direcionando uma pessoa, orientando, ajudando, e a pessoa está sempre saindo fora do eixo, sempre saindo fora. Então, a ovelha que anda junto, que não apenas admira, mas que estende as mãos, né? Como na questão de Moisés, quando ele se cansava, Arão e Ur levanta as mãos dele, porque qualquer um poderia estar com as mãos estendidas, mas Deus chamou a Moisés. Então, a ovelha que auxilia de verdade é aquela que levanta as mãos junto, que é braço junto, para auxiliar. E isso traz um desenvolvimento, uma estabilidade e ajuda demais na caminhada da fé, né? Muito bom, pastor. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Mas eu vi que tem alguma coisa ali no seu lado aí, pastor. Eu sou meio curioso, sabe? Eu vou olhando assim, o negócio tá ali. Um livreto. Esse ano em nossa igreja, nós estamos sendo ministrados com o tema Encheios do Espírito. Então entendemos que é uma estação de buscar a Deus, constante, né? Do Espírito. E esse livreto, ele fala muito sobre o ser cheios do Espírito Santo. E repetindo o que eu disse anteriormente, ninguém precisa deixar de ser gente para ser cheio do Espírito Santo. Muito bom, né? Esse material fala bastante sobre isso. Nós abençoamos a igreja, né, no início do ano, entregamos aos irmãos, e eu trouxe para você de presente também. Legal, pastor. Esse livro. Eu estou sendo agraciado aqui por vocês. Muito bom. Eu fico muito feliz. Esse aqui eu não sei se a pastora me deu. É para sua esposa. Para minha esposa? Ó, amor, tá com você aqui, tá? Vamos fazer o devocional da pastora Leila aí, viu? E fazer propaganda. Vou fazer propaganda lá na nossa igreja lá também. Obrigada, depois a gente manda por sorteio, para o sorteio. Isso, vamos fazer sim. Vai estar aí na descrição como a forma de você participar. Vai ser a mesma coisa. E quem sabe a gente coloca. Eu vou colocar as regrinhas aí, vai ser legal para todo mundo. E tenho certeza que vocês vão ser abençoados também, tá bom? Gente, obrigado. Um tempo bom aqui de conversa. Eu falei para vocês que se brincar vai dar 4 horas. E vai mesmo. Porque é muito gostoso falar das coisas de Deus e testificar do que Ele faz por nós também, né? Que é o mais importante. Não é só falar do que Ele faz pelos outros, mas do que Ele faz pela gente. E vocês são fruto eu consigo ver em vocês o brilho do Espírito Santo e consigo ver em vocês o trabalhar de Deus, de como Deus construiu em vocês um coração voluntário, um coração de pessoas dispostas a servir, e eu fico muito feliz, e a minha oração é que o Senhor conserve vocês assim, em amor e graça e em fé. Amém. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Deus abençoe. Alegria estar aqui com vocês. Pastora Leila, obrigada. Minha cantora favorita. Olha aí. Gosto muito de ouvir a pastora Leila. Tem umas letras importantes. Ela tem, inclusive, um CD que você gravou. Acho que foi o seu primeiro, né? Que a gente canta muito, uma música muito conhecida que fala. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Esse hino me ajudou muito, inclusive na pandemia, para você ter uma ideia. Glória a Deus. Você vê, a mensagem chega em lugares que a gente nem percebe. Nem imagina, né? Então a gente tem que sempre frutificar e continuar propagando, mesmo não vendo os frutos. É verdade. Não é, pastor? Amém. Gente, obrigado. Já aproveita, compartilha, assista de novo, chame o pessoal para ver aí, já acompanhe as redes sociais dos pastores, pastor Sidney, pastora Leila, já siga lá a Igreja Transformados pelo Amor e de vez em quando, se possível, faça uma visita lá em São Caetano. Nós estamos em quantos endereços lá? São Caetano, Rua Silvia, número 1493. Lá na Zona Leste, na Rua Abdom Milanês, número 360, ali na região da Penha. E aqui em São Bernardo. Tá pertinho agora, aqui hein? Em São Bernardo, bem do ladinho aqui. Eu não sei nem o nome da rua. A igreja tem eu vou colocar, 20 dias que foi inaugurou agora, né? Ela tem 20 dias que foi inaugurada. Aqui no Jardim do Lago, aqui próximo. Um ambiente muito agradável, abençoador. Amém. E todos estão convidados a estar conosco. Que legal. Gente, até mais. Um abraço. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau.